Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama, que continua sendo gravada em casa, em respeito às regras do isolamento social. Nosso programa de hoje interessa principalmente a quem tem crianças e está vivendo uma verdadeira pandemia doméstica por causa do coronavírus. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma cartilha com dicas que podem ajudar pais e mães nesse tempo de isolamento. Crianças em isolamento social é o tema do Panorama, que começa agora. Eu converso agora com Lilbiana Arantes. Ela é PhD em Neuropediatria e presidente do Departamento de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lilbiana, muito obrigado por nos atender aqui no meio dessa pandemia, desse isolamento. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, por que a Sociedade Brasileira de Pediatria resolveu divulgar essa cartilha com essas orientações aos pais? Primeiro, obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema. Na verdade, tem se discutido muito sobre a baixa gravidade do Covid em pediatria, em crianças e adolescentes. Só que a gente tem uma grande preocupação em relação ao impacto da pandemia em crianças que estão em fase de desenvolvimento cerebral e de crescimento. Então, hoje a gente tem o conceito de estresse. O estresse ele pode ser positivo, tolerável ou tóxico. Esse estresse gerado pela pandemia, pela situação de confinamento que nós estamos vivenciando, ele pode ser de tolerável a tóxico, a depender da atitude da família em ajudar essa criança a superar essa adversidade. Então, o objetivo do documento foi capacitar as famílias para que elas consigam dar um suporte adequado para que esse estresse não seja tóxico para as crianças e sim tolerável. Essa questão desse conceito do estresse tóxico, isso pode acontecer, quer dizer, em casos de extrema gravidade, como é esse caso, ou outros tipos, porque qual que é o conceito realmente do estresse tóxico e como evitá-lo? O estresse tóxico ele acontece quando a criança ela é submetida a uma adversidade que é contínua ou que é muito elevada e que supera as suas capacidades de acordo com a sua maturidade neurológica de superar aquela situação. Então, a criança que sofre um abuso infantil, a criança que sofre uma violência em casa, a criança que sofre, às vezes, uma doença grave na família, se ela não tiver um suporte familiar, um suporte social e escolar satisfatório, o estresse, que é muito grande, vai elevar o cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo, elevar a adrenalina. Isso vai gerar uma sobrecarga no coração, no sistema cardíaco, uma sobrecarga no sistema suprarrenal e no cérebro faz perder conexões entre as células do cérebro, que chamam-se neurônios. E é nessa fase a criança tem que estar construindo conexões. Só que esse nível de estresse ele faz romper conexões. Então ele prejudica a formação da arquitetura cerebral com consequências a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, redução da imunidade, inclusive com predisposição a mais infecções. A curto prazo, irritabilidade, transtorno do sono, transtorno alimentar, transtornos de comportamento. E a médio e longo prazo, dificuldades em relação à inteligência, capacidade escolar, aumento da chance de ter um transtorno opositor desafiador, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de ansiedade, depressão. E a longo prazo, na vida do adulto, pode predispor ao alcoolismo, ao uso de drogas ilícitas, a comportamentos mais violentos, redução da capacidade de trabalho e também doenças como doenças do coração, diabetes, câncer. Então, assim, a gravidade de um estresse tóxico, ela impacta não só a criança, mas ela vai impactar a saúde da criança, a família, o futuro dessa criança e, inclusive, o futuro social de uma nação. Porque a nação, o país, ele depende dessa qualidade de desenvolvimento cerebral para se sustentar. Então, se a criança tem uma limitação na base de formação do cérebro, nunca mais ela vai conseguir adquirir o potencial do cérebro dela, entende? Então, ela vai ter uma redução da sua carga de aprendizagem e depois de potencial de trabalho a longo prazo, fora uma sobrecarga para o sistema de saúde. Então, a gente está falando de impacto individual, impacto familiar, impacto social, coletivo e econômico. É um impacto enorme, com certeza. Enorme. Agora, nesse caso,
o que falar e o que não falar com as crianças em relação a tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós, pais, temos um excesso de informação que nos deixa um pouco angustiados. O que falar para as crianças, o que deixar, o que poupá-las, num caso, numa situação como essa? A primeira questão que a gente orienta é que os pais tenham, na medida do possível, um equilíbrio diante dessa situação de pandemia. Então, se os pais conseguem manter um equilíbrio diante da adversidade, eles serão exemplos para essas crianças de como se manter equilibrado diante de qualquer adversidade da vida. As crianças, elas estão sabendo que tudo mudou, né? Porque assim, antes brincava no parquinho, ia para a escola, passeava, ia no supermercado, via o vovô e a vovó, brincava com o vizinho, e hoje, de repente, tudo foi limitado e censurado. Então, as crianças, elas têm um entendimento, a gente não pode subestimar a capacidade delas de entender e até ajudar essas crianças a compreender o que está acontecendo. Claro, com uma linguagem adequada para cada idade. Então, o que a gente orienta é assim, para cada idade você vai explicar de uma forma simples, clara, não demonstrando, os pais não podem demonstrar um medo, um pânico, os pais têm que mostrar assim, olha, a gente precisa de se cuidar, mas ao mesmo tempo a gente vai continuar vivendo a nossa vida feliz, vamos ser otimistas, né? Com a linguagem que a criança vai atender. Vamos pensar positivo e vai dar tudo certo, né? Então, assim, isso, a postura dos pais vai tranquilizar a criança, porque se o pai fica muito nervoso, se a mãe fica extremamente estressada, a criança tem no cérebro dela uma área que chama neurônios espelho. Essa área vai imitar o comportamento dos pais. Então, não adianta, né? Às vezes a gente não coloca a criança exposta a nada, mas só a exposição ao estresse dos pais já é um impacto negativo para ela. Agora, é claro, os noticiários de TV, a maioria das formas apresentadas nas notícias são para adultos. Não é para o público infantil, é para o público adulto. Então, cabe aos pais também limitar um pouco esse acesso à informação e tentar entender o que está acontecendo e passar para a criança de uma forma mais tranquila. E não tem necessidade de ficar falando o tempo todo, falando todo dia. E dar espaço também para a criança colocar suas dúvidas, seus medos, sem falar assim, não precisa de ter medo, não. Claro que tem que ter medo. Todo mundo está com medo. Então, assim, ensinar a criança, olha, isso que você está sentindo, eu também estou sentindo. Mas como que a gente controla o medo? A gente pode sentir medo e ficar bravo, nervoso, e ficar, né, chorando, ou a gente pode sentir medo, mas começar a olhar as coisas que estão dando certo, pensar que vai dar tudo certo, juntar aqui todo mundo em família e vivenciar momentos felizes. Então, ajudar a criança a nomear sentimento e a superar as dificuldades emocionais dela. Bom, Liubiana, a gente conversou com algumas mães que têm filhos, mães que trabalham conosco na TV Assembleia, que têm filhos e que estão vivendo essa época de estar dentro de casa com as crianças, com afazeres profissionais, com afazeres domésticos. Eu queria te mostrar para a gente ver exatamente se elas estão seguindo um pouquinho esse conceito. O principal desafio da gente ter criança presa dentro de casa nesse período de isolamento social é a gente tentar manter um clima de calma e serenidade, sendo que a gente mesmo está nervoso e não está sabendo muito como que vai ser o futuro. O que eu senti aqui em casa é que, primeiro, eles não estão de férias, tem tarefa da escola para fazer. E aí tem que dividir computador, tem que estudar e tal. Mas, por outro lado, eles estão em casa. Então, também não tem como eu implantar uma rotina tão rígida de vai acordar, vai estudar e vai ter que entregar uma coisa ou outra, porque é uma coisa que eles estão aprendendo, assim como a escola. E o que a gente está vendo muito é que tem hora que eles ficam angustiados, de não saber direito o que vai acontecer, de ficar vendo notícia no jornal e começa a comentar ou até sentir sintoma mesmo de doença, de coronavírus. E aí a gente tem que tentar dar uma brincada com isso, inventar uma outra coisa para fazer e dar uma distraída. Mas é difícil, porque é muita energia acumulada e não tem muito para onde correr, né? Porque tem que ficar em casa e tem que arrumar alguma coisa diferente para poder pensar. Pois é, Liubiana. A Sara, que é a nossa colega na TV, ela fala justamente do que a gente estava conversando, dessa questão da própria angústia dos pais passarem para as crianças. Como resolver essa questão? Isso. A Sara, ela colocou muito bem. Em primeiro lugar, o que a gente explica no documento é que tem que conversar que ninguém está de férias.
Na verdade, houve uma modificação do local das atividades, mas as atividades continuam normalmente. Então, o papai e a mamãe muitas vezes estão tendo que trabalhar em home office, as crianças estão tendo atividades da escola e a gente não está de férias nesse momento. Então, ela colocou isso muito bem. Mas, ao lado disso, tem uma dificuldade toda, então, de organizar esse ambiente. Então, ela fala ali, por exemplo, a questão da tela, o acesso à tela. O acesso à tela hoje fica um pouco acima do que a gente recomenda na Sociedade Brasileira de Pediatria, que seria um acesso ideal. Então, por exemplo, de 0 a 2 anos é nenhuma tela, de 2 a 5 é 1 hora por dia, acima de 5, no máximo 2. Se a criança está assistindo a aula, né, toda online... Na tela, ela já... ela já gastou muito mais. E aí essa criança também quer divertir um pouquinho depois nas telas, né? Às vezes é um momento que ela está assistindo um filme, é um momento que os pais vão conseguir fazer uma reunião. Então, assim, primeira dica, organizar a agenda da família, organizar a agenda dos pais e organizar a agenda das crianças. E tentar coincidir, nossa, eu tenho uma reunião super importante, vou colocar no horário que a criança está assistindo a aula, vou colocar no horário que ela está assistindo um filme, para eu não gastar esse horário com outra coisa e em um outro momento eu precisar que a criança fique mais envolvida em uma atividade e ela não vai estar. A segunda questão importante, ela falou assim, as crianças estão tendo acesso às reportagens, então é algo que a gente orienta, que pode aumentar esse nível de estresse, pode gerar sintomas, assim como ela disse, começa a sentir lá dor de garganta, falta de ar, que pode ser uma manifestação desse estresse, sabe, Fernanda? Então isso a gente tem que levar muito a sério, porque às vezes a gente banaliza isso na criança. E isso pode ser um sintoma. Que é uma manhãzinha que a criança querendo chamar a atenção, mas pode ser algo que pode ser importante. Pode ser, porque a criança está vendo que tem muita coisa acontecendo. Quem é que assiste uma reportagem lá de um tanto de caixão, por exemplo, e não se impacta emocionalmente? Imagina isso para uma criança que ainda não tem maturidade para ter estratégia para superar, entendeu? Para compreender um pouco aquela situação. Então, isso gera um impacto e a gente tem preocupação com o estresse pós-traumático, que é algo que as crianças hoje estão sujeitas relacionadas a essa questão da pandemia. Então, limitar mesmo o acesso. E tentar conversar, algo legal que ela falou também, vamos tentar brincar um pouquinho, falar, né, da Covid, do coronavírus como uma forma mais, né, levando ali um pouco na diversão, para quebrar muitas coisas assim, muito pesadas, de muito impacto. E também brincar com as crianças de outras coisas, tentar organizar um horário do dia para os adultos entrarem em contato com a notícia, entrou em contato, acabou, não vou ficar mais no celular o tempo inteiro olhando notícia, eu não vou ficar na televisão o tempo inteiro olhando notícia, porque isso faz mal para a saúde mental dos adultos, imagine para as crianças. Então, assim, organize um horário. Não, pois é, eu só queria te interromper para a gente mostrar o dia a dia de uma outra colega nossa, que é a Natália, tem um pouco a ver com isso, com essa questão da rotina, introduzir a criança na rotina da família. Olha só. Excelente. O nosso isolamento começou no dia 17 de março, foi o último dia que os meninos tiveram aula, e nesse mais de um mês a gente percebeu que era preciso ter uma rotina dentro de casa, que aquela bagunça de horário, todo mundo se adaptando, eu no meu trabalho, os meninos com escola, online, que isso não ia dar certo. Então de manhã eles acordam, fazem as atividades da escola, depois eles têm um tempo livre para fazer o que eles quiserem. Então ou eles brincam na varanda ou no espacinho do meu prédio pequeno, mas que não tem morador usando, meu prédio é muito pequeno. Eles almoçam, aí à tarde tem o horário do videogame, depois o horário de uma brincadeira em família e depois já segue a rotina que a gente tinha, que era janta, banho, leitura e cama. O que eu coloquei para dar uma acalmada neles foi justamente meditação, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito, e para dar uma controlada. E o menino precisa gastar energia, eles vão ficando doidos dentro de casa, então você inventa coisa que dê para pular, para correr e tal. Outra coisa muito importante que a gente percebeu é que eles precisavam se envolver nas tarefas de casa. Então, eles mesmos criaram um saco de atividades que eles vão colocando coisas ali dentro que eles têm que fazer dentro de casa. E eles perceberam com isso que a casa precisa de muito mais coisa do que só aquilo lavar o seu copo ou arrumar a sua cama, né? É uma infinidade de atividades que precisam ser feitas. E a gente percebeu que eles estavam muito sentidos em relação à saudade dos avós e dos amiguinhos. Então, a tecnologia tem ajudado muito nisso, eles conversam por vídeo com os avós, com os amigos, para diminuir um pouco a saudade. Ficar dentro de casa é muito ruim. Por quê?
porque eu fico sem ver os amigos, fico com uma tralha de ir para casa. E como que você faz para matar a saudade do vô? Ligo de vídeo. E conversa muito tempo? Muito tempo. O que você faz para não pegar o coronavírus? Lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara e também ficar em casa. E você tá sentindo falta de quê? Só do vô. É tudo muito novo para todo mundo, a gente está tentando se adaptar, às vezes eles ficam mais agitados, às vezes ficam mais nervosos, às vezes mais tristes, mas o que eu tento falar com eles é, vamos viver um dia de cada vez, amanhã é outro dia, vai acontecer outra coisa, então hoje vamos tentar fazer um dia legal, porque a gente vai ter que passar por isso, não sabe mais quanto tempo, mas como a gente leva esse momento faz toda a diferença, inclusive a memória que eles terão daqui para frente. Lubiana, a Natália agora preocupa bastante com a rotina das crianças e com essa questão da saudade. Como lidar com isso? A Natália está seguindo aí várias dicas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, a primeira questão, ela falou que organizou a rotina, colocar a criança dentro das questões da casa, das tarefas domésticas. Então, assim, a gente pode lavar a louça de uma forma divertida, a gente pode colocar a roupa no varal junto com as crianças de uma forma divertida. Então, às vezes o pai não tem um tempo para sentar e brincar, mas pode fazer daquela tarefa doméstica uma brincadeira e colocar a criança lá em um ambiente mais lúdico, mais alegre, mais feliz. Outra questão é essa da energia, que as crianças precisam de gastar energia. A gente orienta, a Organização Mundial de Saúde tem uma orientação que as crianças tinham que ter pelo menos 3 horas aí de atividade ao ar livre por dia. Imagina a gente confinado, né? Então, assim, colocar a criança na varanda ou perto de uma janela, colocar uma música no meio da manhã e todo mundo vai dançar a música, a gente dá um break no trabalho, para e dança ali 10, 15 minutos com a criança. De tarde, vamos pular corda, o ambiente é pequeno, mas dá para pular corda. Faz um circuitozinho dentro de casa, faz mestre mandou, que eu vou fazendo as atividades e a criança vai imitando. Isso tudo, Fernanda, ajuda a construir as funções executivas no cérebro da criança. Então, várias pesquisas internacionais mostram que quando as crianças estão envolvidas nas tarefas domésticas de forma prazerosa, quando as crianças elas estão envolvidas em atividades de brincadeiras com os pais, elas melhoram o desenvolvimento tanto da cognição, que é a inteligência, quanto das funções executivas, que é a atenção, foco, planejamento, disciplina. Então, isso é muito legal. A outra questão, ela falou, colocar a leitura, tem que ter horário para dormir, não é para dormir tarde, tem que dormir cedo, 2 horas antes de dormir, não pode tela. Nós estamos tendo muitas crianças com transtorno do sono e aumenta a agitação, aumenta a irritabilidade durante o dia. Observar qual o conteúdo das telas que essas crianças estão expostas. Então, a gente não vai dar para a criança um jogo de violência, a gente não vai colocar um filme de terror. Então, tem que selecionar conteúdos adequados. E uma orientação que a gente fez é que essas crianças façam chats online com os avós. Então, assim, lá em casa, até inclusive, tem uma hora que tem tipo uma aulinha com os avós, que os avós vão ler um textinho legal e eles vão lendo juntos. Então, assim, é um momento que eles estão visualizando que os avós estão bem, estão com boa saúde, mata a saudade e também ajuda os avós a ocupar a mente e ficar feliz desse contato com os netos. Ajuda a imunidade de todo mundo e transforma esse momento em um momento mais saudável. Flexibilizar um pouco também é importante, eu não preciso ser tão rígido, né? Então, assim, às vezes eu vou deixar um pouquinho a mais ali, permitir um pouquinho a mais aqui, mas dentro também do que não vai modificar, impactar negativamente o desenvolvimento da criança. Então, alimentação saudável, atividades físicas, horário regular de sono, leitura, estudo, brincadeiras e muito carinho. Olhe no olho do seu filho, converse com ele sorrindo, desligue você das telas também e dê essa atenção incondicional com afeto, que isso não tem preço. Perfeito, Lubiana. Eu queria agradecer muito a sua colaboração conosco do Panorama. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Parabéns pela matéria, obrigada. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.